Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, o Economista Cristão, criador deste canal, e aqui a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E hoje eu vou trazer um tema muito importante: como vencer conflitos ou vencendo conflitos. Aí você pode se perguntar, mas André, o que isso tem a ver com economia, investimentos e mesmo finanças? Bom, se você é um investidor, você tem alguma empresa, você é um empreendedor, você trabalha, você lida com pessoas. Se você lida com pessoas, é natural que haja conflitos quando há pessoas no ambiente. Até porque nós pensamos diferentes e essa é a beleza da vida. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal do Economista Cristão e já vai dando like nesse vídeo porque o conteúdo está muito bacana e bora pro vídeo. Para falar de conflitos, eu quero me basear na Bíblia, até porque é o foco desse canal, a gente falar sobre finanças bíblicas. E para começar, o primeiro texto que eu quero ler está em Provérbios capítulo 18, verso 19, que diz assim: irmão ofendido é pior que fortaleza, e as querelas são como os batentes de um portal. Aí você pode perguntar, André, o que é querelas? É as queixas, as reclamações, ou seja, são os batentes, as firmezas de um portal. Gente, vamos falar aqui sobre conflitos. Conflitos normalmente é uma coisa que as pessoas não gostam. Eu, particularmente, não gosto. E por muito tempo na minha vida eu acabei fugindo de conflitos e isso acaba não resolvendo nada. Pelo contrário, você só vai empurrando com a barriga aquelas coisas que você precisa resolver. E algumas vezes da vida eu acabei gerando conflitos sem a necessidade. Nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas só que eu quero te mostrar hoje qual que é o objetivo do vídeo. Qual que é o real sentido em vencer um conflito? Como você tem a vitória em um conflito? Talvez você possa pensar que é aquele que fala mais alto, aquele que dá o último grito ou aquele que dá o maior tapa na mesa. Pois bem, não é assim que você consegue vencer um conflito. Não é assim que você vai conseguir um resultado positivo de qualquer conflito na sua vida. Prosseguindo, eu quero te apresentar duas situações. Existem basicamente dois tipos de conflitos: aquele que nós geramos e aquele que geram para nós, ou seja, nós somos colocados no meio do conflito. A Bíblia diz que, se possível, devemos ter a paz com todos. Por quê? Haverá momentos em qual a gente não vai conseguir ter paz com todos, não por nossa parte, mas sim pelos outros, que vão acabar nos colocando em um conflito, mesmo sem a gente, digamos, pedir ou ser chamado. Só que a gente vai ser colocado no meio de conflito e a gente precisa ter sabedoria para sair dele. Muito bem, agora os conflitos que às vezes a gente nos coloca. Como que a gente vai se colocar em conflito? Normalmente, quando a gente se coloca em conflito, a gente já saiu perdedor. Não interessa como vai resolver esse problema. Se você gerou um conflito, você já saiu perdedor. E normalmente nós geramos conflitos por orgulho, por raiva e por interferir em conflito dos outros. E aqui cabe um parêntese: não entre em briga de outras pessoas, nem se você for chamado. Se você for chamado para aconselhar, é melhor que você se aconselhe com outra pessoa antes de pensar em aconselhar esse conflito. Até porque sempre há duas histórias, sempre há dois lados, e não tem como você tomar partido em um conflito. Você sempre precisa ouvir os dois lados. Então pense muito bem, se aconselhe também antes de pensar em ajudar um conflito, mesmo que você seja chamado para isso. A Bíblia diz que na multidão de conselhos encontra a sabedoria. Então, não evite buscar conselhos. Tenho certeza que aí você vai conseguir ter uma melhor saída. Agora, quando você estiver muito orgulhoso, como você estiver com raiva de alguém, não gera um conflito, não vai ser isso que vai resolver. Às vezes você briga com o vizinho porque ele parou o carro na frente da tua casa, ou às vezes você briga com alguém no trabalho porque ele é uma pessoa muito falante. Enfim, não vai resolver você bater de frente com essa pessoa só porque você ficou um pouco ofendido. Não, tente resolver isso da melhor forma possível, com sabedoria, sem gerar conflito. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 15, verso 1. A resposta suave afasta a ira, mas as palavras graves atiça a raiva. Ou seja, você ser a pessoa que vai iniciar um conflito, normalmente você vai colocar uma palavra grave e você vai atiçar
a raiva. E como nós lemos no primeiro texto, que a pessoa ofendida é pior que uma fortaleza. Ou seja, às vezes essa pessoa é um colega de trabalho, às vezes essa pessoa é uma amiga sua, e quando você inicia um conflito por uma questão de orgulho, por uma questão de raiva, essa pessoa pode se irar muito. E é muito improvável você conseguir recuperar a confiança dessa pessoa de novo. Às vezes você consegue resolver o conflito, até pede perdão, as coisas se apaziguam, mas só que a mesma relação ou a mesma confiança que havia anteriormente, raramente isso vai acontecer novamente. Por quê? Essa questão de um conflito gerado por raiva ou por orgulho vai gerar ira na outra pessoa. E isso dificilmente se resolve. Então, antes de entrar num conflito, antes de gerar um conflito, pense bem que a resposta suave ela afasta a ira. Então é muito melhor você tentar resolver as questões numa conversa do que você tentar atiçar essa pessoa ou mesmo responder ela com uma palavra ríspida. Isto não resolve a situação. Não quer dizer que você começar uma conversa com uma pessoa para resolver algo não é um conflito. É um conflito também. Só que é um conflito de pessoas, podemos dizer assim, adultas, que discutem uma situação para chegar num resultado melhor para ambas as partes. E aqui já vai. Essa é a verdadeira vitória de um conflito. Quando você encontra soluções que serão melhor para ambas as partes, e não quando você dá o maior murro na mesa, o maior grito, ou bate a porta com maior força. Isso não vai resolver em nada. E isso é um ato de sabedoria. Em Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, diz assim: a sabedoria é uma defesa, e o dinheiro também é uma defesa. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Então, haja com sabedoria, porque isso lhe defende. Lhe defende do quê? Lhe defende de conflitos indesejados ou desnecessários. A sabedoria vai te levar a conversar melhor com as pessoas, conseguir gerir esses conflitos de uma forma mais inteligente e sem você elevar o tom, ou mesmo com palavras que possam ativar a ira, ou mesmo, como a gente diz, gerar uma fortaleza na pessoa ofendida. Agora, existem aqueles conflitos inevitáveis, e você pode pensar, mas como assim inevitáveis? E esses conflitos inevitáveis, eles são gerados pelos relacionamentos. Como assim, André? Família, sociedade, com seu sócio, com seu parceiro de negócio, com funcionários, ou mesmo com chefes ou com patrões, com o cônjuge, com a mulher ou com o marido. Por que isso acontece? Porque as pessoas íntimas são as pessoas que nos ferem. Aí você pode pensar, mas como assim são as pessoas que eu mais gosto, as pessoas que eu amo, é elas que nos ferem? Sim, são elas que nos ferem. Porque as pessoas que não são íntimas, elas não nos ferem, ela apenas nos decepciona. E você às vezes vira a costa e deixa o negócio andar. Porque é uma pessoa que, que chato, né? Eu não esperava disso dela, mas ok, vida que segue, não converso mais, ou não chamo mais para conversar comigo, ou seja, é uma pessoa que está ao redor do seu círculo de amizade, não é uma pessoa que está íntima no teu círculo de amizade. Pessoas que estão ao redor, ela se decepciona, você não leva isso em consideração, vida que segue e você não fica ofendido. Agora, uma pessoa que está íntima com você, que convive contigo, essas pessoas te ofendem. Você nunca espera uma coisa ruim de uma dessas pessoas, até porque você as ama. Só que o seguinte, as pessoas são falhas, inclusive você, inclusive eu, e nós erramos. Às vezes nós ofendemos alguém sem querer, e muitas vezes outras pessoas nos ofendem sem querer, e às vezes você entra num conflito sem querer. E aí você precisa ter sabedoria para sair dele e para enfrentar ele. E eu quero ler Provérbios capítulo 26, verso 20, que diz assim: onde não há madeira, o fogo se apaga. Então, onde não há mexeriqueiro, cessa a contenda. Você precisa ter a sabedoria de não querer ser o cara que vai dar a última palavra, ou vai dar o último berro, ou vai dar o último soco na mesa. Porque isso não vai resolver nada. Veja o que Paulo diz na carta de Romanos, no capítulo 12, versículo 20 e 21. E esse texto aqui é excelente. Diz assim: portanto, se teu inimigo tiver fome, alimente-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem.
O que é essas brasas de fogo na cabeça? As pessoas às vezes podem te ofender e podem te chamar para um conflito, mesmo que você não queira. Como eu disse, há conflitos que são inevitáveis. Mas como você deve agir sendo um cristão? Como você deve agir sendo um servo de Deus? Ou seja, você responde o mal com o bem. O próprio Jesus disse que quando alguém te bater numa face, você deve dar a outra. Não quer dizer que você vai ser aquela pessoa passiva, não, mas só que haja com benevolência. O próprio apóstolo Paulo diz que quando você responde o mal com o bem, você amontoa brasas na cabeça daquele que te fez mal. Mas como assim brasas na cabeça? É como se essa pessoa comece a ter a cabeça dela fervendo e ela começa a dentro de si pensar como essa pessoa está agindo assim comigo, sabendo que eu fiz tal coisa, sabendo que eu agi mal com ela. Enfim, a pessoa ela começa a ficar contrita e é muito possível que vocês consigam resolver este conflito da melhor forma possível. Qual forma possível? A forma que você vence o conflito. E essa é a grande resposta desse vídeo. O verdadeiro ganhador de um conflito não é aquele que dá a última palavra, como eu já disse, o último insulto, mas sim quando se chega a um resultado onde ambos saem como vencedores, onde ambos saem com uma situação melhor para os dois. Esse é o verdadeiro sentido de um conflito. O conflito existe para nos levar a ser pessoas melhores, até porque nós só podemos avançar na vida quando a gente tem vento contrário. Você já viu um avião decolar? O avião não decola simplesmente porque ele acelera muito. Ele decola porque ele tem aquelas asas e aquelas asas fazem com que ele bate no vento contrário e o vento contrário faz com que ele decole. Nós na vida também só conseguimos decolar quando a gente tem vento contrário contra a gente. Você só vai poder ajudar pessoas a trilhar caminhos de sucesso quando você já trilhou um caminho de sucesso. Só que um caminho de sucesso tem vários problemas no meio, tem várias contendas no meio e tem vários conflitos no meio. E quando você é uma pessoa que consegue resolver conflito com sabedoria, como o apóstolo Paulo diz em Romanos, ou seja, respondendo um mal com bem, com certeza você pode ser um mentor de pessoas ajudando eles a resolver novos conflitos. Que Deus lhe abençoe, que esse vídeo possa fazer sentido para você. Se você gostou do conteúdo e se isso vai te ajudar a resolver um conflito na sua vida, por favor, dê o like. Comente aqui embaixo se está fazendo sentido para você, se você já passou por algum problema desse, se você já teve um conflito que você não queria, foi inesperado, mas só que você precisou resolver, ou mesmo se você já provocou um conflito. Eu já provoquei conflitos que eu não queria, mas só que acabei provocando. Por quê? Não agi com sabedoria. Então sempre busque agir com sabedoria. É lógico que nós vamos errar, e Deus sabe disso e Ele nos perdoa. Só que nós, como seres humanos, pessoas tementes a Deus, devemos sempre buscar melhorar. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo do Economista Cristão.